Olá, estamos aqui para mais uma aula nossa em linguagens, códigos e suas tecnologias. Como você já sabe, o nosso trabalho aqui mescla um pouco de literatura, interpretação de texto, análise de fatos linguísticos. Tudo isso para que você se prepare para essa prova e se prepare bem. A primeira questão é justamente uma questão que tem a ver com literatura. Vamos ler aqui um pequeno trecho extraído do romance O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Nos itens a seguir, encontramos a descrição de Botelho, criado por Aloísio Azevedo na obra O Cortiço. Assinale a opção que apresenta as características psicológicas do personagem. Item A. Era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor. Muito macilento, com os óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com o seu nariz adunco e com a sua boca, sem lábios. Viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limados até o meio. Andava sempre de preto, com um guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de braga enterrado nas orelhas. Bem, você deve perceber que a questão pede as características psicológicas da personagem, os traços que marcam essa personagem pela sua personalidade, pelas suas marcas de espírito, por assim dizer. Na alternativa A, o que nós temos basicamente são traços físicos. Veja, a maneira como ele se vestia, o chapéu de Braga, esse Braga é uma cidade portuguesa, o chapéu de Braga que ele usava, sempre vestido de preto, o nariz em forma de garra, nariz adunco em forma de garra, tudo isso é marca descritiva física, não é uma descrição psicológica. É lógico que às vezes nós até podemos chegar a uma descrição psicológica valendo-nos de traços físicos, mas não era o caso aí. Na alternativa A, basicamente a descrição se faz em torno de traços físicos, portanto está fora a alternativa A. Veja o item B. Fora em seu tempo empregado do comércio, depois corretor de escravos. Contava mesmo que estivera mais de uma vez na África negociando negros por sua conta. Atirou-se muito às especulações. Durante a Guerra do Paraguai, ainda ganhara forte, chegando a ser bem rico. Mas a roda desandou, e de malogro em malogro, foi-lhe escapando tudo por entre as suas garras de ave de rapina. Tem um pequeno trecho nesse texto que mostra um pouco do aspecto psicológico do Botelho, da personagem. Mas, de um modo geral, o trecho da alternativa B é todo calcado, na verdade, numa descrição retrospectiva daquilo que aconteceu na vida do Botelho. Portanto, não é, em si, uma alternativa que traga descrição psicológica. Está fora a letra B também. Veja o item C. E agora, coitado, já velho, comido de desilusões, cheio de hemorroidas, via-se totalmente sem recursos e vegetava à sombra do Miranda, com quem por muitos anos trabalhou em rapaz, sob as ordens do mesmo patrão e de quem se conservara amigo, a princípio por acaso e mais tarde por necessidade. No item C, não há, na verdade, uma descrição psicológica de Botelho, mas muito mais um enfoque a uma situação vivida por ele num específico momento, o momento em que ele estava junto do seu amigo, o momento de derrota da vida dele. Não há a caracterização da personalidade do Botelho naquela alternativa. Portanto, a letra C está fora. Veja o item D. Devorava-o noite e dia uma implacável amargura, uma surda tristeza de vencido, um desespero impotente contra tudo e contra todos, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com as suas mãos hoje inúteis e trêmulas. E como o seu atual estado de miséria não lhe permitia abrir contra ninguém o bico, desabafava, vituperando as ideias da época. No item D, aí sim nós temos uma resposta que é a resposta correta. No item D nós temos, através de palavras como amargura, desespero, vituperando, que significa lançando imprecações contra, criticando, xingando, ofendendo, agredindo, nós temos por conta de todo esse percurso de palavras uma caracterização derrotada, derrotista da personagem Botelho, que era um homem que naquele momento da narrativa já era um homem acabado, já era um homem entristecido pelos percalços da vida, por tudo que vivera. Portanto, na letra D nós temos sim uma caracterização psicológica. E a gente consegue perceber isso por conta desse percurso a que eu me referi. As palavras encadeiam-se de modo a nos mostrar como ele era uma pessoa amargurada. Veja, no entanto, a letra E, para a gente perceber por que a letra E não é correta. Assim eram às vezes muito quentes
às sobremesas do Miranda, quando, entre outros assuntos palpitantes, vinha a discussão um movimento abolicionista que principiava a formar-se em torno da Lei Rio Branco. Então o Botelho ficava possesso e vomitava frases terríveis para a direita e para a esquerda, como quem dispara tiros sem fazer alvo, e vociferava imprecações, aproveitando aquela válvula para desafogar o velho ódio acumulado dentro dele. No caso, a alternativa E não é correta, ainda que tenha um pouco de descrição, mas não a descrição do Botelho como personagem amargurada. A descrição da alternativa E, na verdade, é muito mais a descrição da situação em que ele ficava muito bravo, exasperado, zangado com o seu amigo Miranda, por conta das discussões políticas. Não é, enfim, uma descrição de traço psicológico, mas a descrição de uma situação específica. Portanto, a resposta, o item E não é correto. O item D, como nós falamos, é a resposta correta. Veja aí, devorava-o noite e dia uma implacável amargura, uma surda tristeza de vencido, um desespero impotente contra tudo e contra todos, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com as suas mãos, hoje inúteis e trêmulas. E como o seu atual estado de miséria não lhe permitia abrir contra ninguém o bico, desabafava, vituperando as ideias da época. Realmente, no item D, nós percebemos como é que Botelho era uma pessoa amargurada, triste com tudo o que vivera. Portanto, a resposta era, de fato, a alternativa D. Vejamos agora o texto Tadinhos, de Marcos Caetano, que servirá de base para as questões 2 e 3. Questão 2. Hoje pretendo fazer uma análise sobre a maneira como a imprensa, sobretudo da TV aberta, vem tratando o desempenho pouco destacado dos brasileiros em Pequim. Preciso confessar que estou um tanto cansado de frases como temos que considerar que ele teve uma infância pobre, como se a infância dos atletas chineses ou quenianos tenha sido particularmente abastada. Ou esta, gente, a trave é muito difícil, tem só 10 centímetros de largura, como se não tivesse a mesma largura para as demais atletas. Ou ainda, participar da final da natação, mesmo com o 8º tempo, já vale ouro. Mesmo que as marcas anteriores do atleta em questão tenham sido bem melhores do que a da hora da verdade. O limite entre patriotismo e patriotada é muito tênue. Da mesma forma, a análise respeitosa muitas vezes perde da condescendência exagerada por uma batida de mão. Sendo assim, é importante separar o joio do trigo. Dizer que o bronze da judoca Kathleen Quadros foi um triunfo é acertado, uma vez que em seu currículo não trazia conquistas de semelhante envergadura. Por outro, é errado dizer que o 8º lugar por equipes da ginástica artística feminina, ou 10º lugar individual por aparelhos de Jade Barbosa, foram resultados extraordinários. Ao contrário de Kathleen, Jade e as atletas da ginástica já haviam conquistado várias medalhas em campeonatos mundiais. No último deles, ficamos em 5º lugar por equipes. Sendo assim, o 8º lugar foi mesmo um mau resultado. Não sei se o amigo leitor enxerga do mesmo jeito essa questão, mas eu ando um pouco cansado de ouvir comentários do tipo erro grave da russa, ela será penalizada e perderá muitos pontos. Para em seguida, quando uma brasileira comete a mesma falha, ouvir isto. Tadinha, sofreu um pequeno desequilíbrio, mas nem sempre os jurados são tão rigorosos com falhas assim. Enquanto esse tadinho não desaparecer da análise dos nossos especialistas, enquanto as nossas mulheres continuarem sendo condescendentemente chamadas de meninas, enquanto uma derrota para competidor mais fraco não for tratado como derrota de verdade, enquanto um atleta que piore suas marcas prévias na hora da verdade não for tratado como alguém que decepcionou, e enquanto um bronze não valer nada mais do que um bronze, continuaremos atrás de Azerbaijão, Etiópia, Zimbábue, Quirguistão e Vietnã no quadro de medalhas. Estamos crescidinhos. Esse complexo de vira-latas deveria ter sido enterrado. Leia as afirmações a seguir e marque a alternativa correta. 1. Nos termos patriotismo e patriotada, os morfemas ismo e ada, formadores de substantivos, apresentam cargas semânticas diferentes. É bom lembrar que morfema é aquele pequeno segmento da palavra portador de significado. Por exemplo, quando você tem infeliz, na palavra infeliz você tem 2 morfemas. A base, que é feliz, e o trecho in, o segmento in, que é um morfema que significa, neste caso, negação.
O texto diz, a alternativa diz, que ismo e ada são morfemas que formam substantivos. Isto é verdade. Pense bem, socialismo, capitalismo, comunismo, romantismo. Ada também. Pense, por exemplo, limonada, laranjada, patacoada. Ele diz que são formadores de substantivos e isso está correto. Ismo, nesse caso, como sufixo, como morfema que se agrega depois da base, ele forma, na verdade, substantivos que indicam, por exemplo, movimento, indicam, por exemplo, doutrina, como eu citei, comunismo, socialismo, romantismo, realismo. Ada, por sua vez, é um sufixo que, neste contexto, em patriotada, realmente tem uma carga semântica bem diferente daquela do ismo, de patriotismo. Patriotismo e patriotada, realmente, apesar de partirem da mesma base, pátria, por conta desses morfemas, ismo e ada, acabam por apresentar valores diferentes. Veja, patriotismo se refere a uma situação de amor verdadeiro, de amor puro pela pátria. Em patriotada, o ada faz com que a noção de relação com a pátria seja uma noção pejorativa. Por exemplo, aqueles momentos em que nós nos identificamos com a pátria, mas que não são momentos tão importantes, realmente momentos que deveriam fazer com que as pessoas mostrassem o seu amor pela pátria. Patriotismo nós podemos observar em situações muito específicas na história, ao longo da história. Patriotada, infelizmente, a gente vê muito comumente. Por exemplo, em eventos esportivos, em festas, em shows, etc. Uma identificação que não é tão verdadeira com a pátria como deveria ser. Realmente, há uma diferença de sentido nesse ismo e nesse ada. Veja o item 2. O sufixo inho, na palavra tadinho, funciona como um elemento a mais no reforço à crítica do articulista à participação brasileira nas Olimpíadas de Pequim. Inho é um sufixo, é um morfema que se agrega depois da base e que você conhece naturalmente de palavras como cachorrinho. Inho em cachorrinho tem um valor muito específico, cachorro pequeno. Inho, por exemplo, em aluninho pode ter dois valores, pode ser positivo e pode ser negativo. Quando você diz aluninho para um aluno, pode ser que seja um valor carinhoso, de afeto. De repente, você pode falar aluninho por um aluno e esse aluninho ter um valor negativo, pejorativo. Seria mais ou menos como falar timinho para um time de quem você não gosta, do qual você não gosta. No caso aí, o inho de tadinho não indica afeto, não indica proximidade do autor do texto. Pelo contrário, ele usa tadinho numa ironia. Portanto, esse inho sufixo, nesse caso, está reforçando a crítica do articulista sim. O item 2 é correto. 3. O conector enquanto, repetido no último parágrafo, apresenta valor condicional. Cuidado. Enquanto é uma palavra que, francamente, tem valor de tempo. Então, quando você lê enquanto, na maioria dos textos com os quais você se defronta, muito provavelmente você veja enquanto com valor de tempo. Só que nesse texto, enquanto não tem esse valor. Se você perceber o final do texto, ele diz assim, enquanto acontecer isso, enquanto acontecer aquilo, enquanto acontecer isso, enquanto acontecer aquilo, nós não deixaremos de lado o nosso complexo de vira-latas. Só para explicar, complexo de vira-latas é uma expressão que foi cunhada por Nelson Rodrigues, grande dramaturgo e cronista carioca, que dizia, que fazia menção, na verdade, a nossa falta de capacidade de se ver como um povo de força, um povo valente, um povo que tem orgulho de si mesmo. Essa expressão surge no contexto do futebol. Em 1950, o Brasil perde a Copa do Mundo em pleno Maracanã, e o Nelson Rodrigues disse que nós tínhamos um complexo de vira-lata, que só foi vencido, na verdade, em 1958, quando o Brasil foi campeão da Copa, e aí a gente se sentiu realmente povo forte, etc. Uma patriotada. No item A, ele diz assim, apenas 1 e 2 estão corretas. No item B, apenas 1 e 3 estão corretas. No item C, apenas 2 e 3 estão corretas. No item D, todas estão corretas. E no item E, nenhuma está correta. Veja que o último item, que era o mais difícil, o mais sutil, que era aquele que fazia menção ao enquanto, não é, na verdade, um indicador de tempo. A terceira afirmativa diz que aquele enquanto dá a ideia de condição. E é verdade. O que o Marcos Caetano está propondo nesse texto é assim. Enquanto a gente não mudar a nossa postura, não seremos um país orgulhoso dos nossos atletas. Não seremos um país que vai se identificar com seus atletas verdadeiramente. Esse enquanto você pode traduzir por uma condicional, uma palavra de condição. Se.
Veja, se continuarmos assim, não mudaremos de postura. Então não é um enquanto de tempo, mas é um enquanto que você traduz como se. Enquanto você não estudar, você não passa. Vou traduzir de outro jeito. Se você não estudar, você não passa. Todas estão corretas por isso. Letra D é a resposta. Questão 3, ainda sobre o mesmo texto. Assinale a alternativa correta sobre as relações gramaticais verificadas em Tadinhos. Item A. Na passagem participar da final de natação, mesmo com o 8º tempo, já vale ouro. Mesmo que as marcas anteriores do atleta em questão tenham sido bem melhores do que a da hora da verdade, o autor defende a ideia de que o importante é competir. O importante é competir é um lema que surgiu nos primeiros Jogos Olímpicos, do Barão de Coubertin, que dizia que, na verdade, o importante é competir. Mais importante do que ganhar é competir. No texto, Marcos Caetano não defende isso, não. Todo mundo consegue perceber nesse texto que ele é muito crítico a essa postura nossa, de brasileiro, de minimizar os nossos fracassos, dizendo que, na verdade, os brasileiros são coitadinhos. Então, está errada a primeira, porque para Marcos Caetano, em algumas situações, o importante não é competir. O importante é mostrar, na verdade, resultados. Letra B. Há a mesma motivação para o uso das aspas no 3º e no 4º parágrafos. Não. Se você observar o 3º parágrafo, leia aí no seu material, vejam com atenção. O 3º parágrafo traz, na verdade, as aspas indicando fala, indicando o discurso de alguém, o que alguém expressou. Esse é um uso das aspas e é possível que seja assim. No 4º parágrafo, as aspas aparecem nas palavras tadinho e meninas. E nesse caso, não é uma referência de alguém a essas palavras, não é que alguém esteja falando tadinho e menina. Ele, o autor, Marcos Caetano, é que coloca entre aspas tadinho e menina com o intuito de ironizar a maneira como as pessoas falam tadinho e meninas para os nossos atletas. Então, está errada a letra B. C. Na analogia feita com trigo e joio, Kathleen seria o joio, enquanto a nossa equipe feminina de ginástica seria o trigo. Quando se fala em separar o joio do trigo, separar aquilo que é bom daquilo que é daninho. Na analogia que Marcos Caetano faz, a equipe de ginástica, que já tinha mostrado bons resultados, esta sim deveria ter tido um bom resultado nas Olimpíadas. Não teve. A Kathleen Quadros, judoca, que ganhou bronze, era uma atleta desconhecida e que mesmo assim foi lá e conseguiu a medalha de bronze. Na verdade, Kathleen seria o trigo e a equipe de ginástica feminina seria o joio. Então está errada a letra C. D. O articulista desvaloriza a conquista da medalha de bronze da judoca Kathleen Quadros. Bem, é só você observar a letra C, como nós acabamos de falar, e na letra C, Kathleen Quadros está relacionada ao que seria o trigo. Portanto, ela é, na verdade, valorizada pelo autor. Isso anula, isso invalida a alternativa D. Item E. A última frase expressa um desejo do autor do texto. É essa a correta, né? Veja, o texto todo tem esse tom crítico e ele termina dizendo: enquanto a gente permanecer assim, nós não vamos deixar de lado e não vamos superar outros países que são, teoricamente, muito mais fracos no esporte do que o Brasil. É um desejo dele de que a gente deixe de lado esse complexo de vira-latas e passe realmente a mostrar resultados, à altura, inclusive, dos investimentos que são feitos para esses eventos. A última frase expressa um desejo do autor do texto. A letra E é a correta. Vamos então para a questão de número 4. Vamos ver um trecho de uma reportagem que servirá como base para a questão 4. A maioria dos norte-americanos acredita que está contribuindo com o ambiente quando recicla seus computadores antigos, televisores e telefones celulares. Mas quando fazem isso, mesmo com as melhores das intenções, estão contribuindo para uma tendência global relacionada ao lixo eletrônico, também chamado de e-waste, que polui outros países. Isso porque, afirmam ativistas, os Estados Unidos enviam grande parte desse tipo de lixo a outros países. Apesar de não haver dados específicos sobre essa prática dos Estados Unidos, ativistas estimam que de 50% a 80% das até 400 mil toneladas de eletrônicos colocados para reciclagem anualmente nos Estados Unidos acabem indo parar em outros países. Com isso, trabalhadores de países como Índia, China e Nigéria têm de extrair metais, vidros e outros itens recicláveis, expondo também o ambiente a uma mistura de elementos químicos tóxicos. Para muitos ativistas,
A resposta para esse problema pode ser a criação de leis que obriguem os fabricantes de eletrônicos a reciclar seus próprios produtos depois de usados. De acordo com o texto, item A. A questão dos problemas associados ao e-waste leva à conclusão de que os países que se encontram em processo de industrialização necessitam de matérias-primas recicladas, oriundas dos países mais ricos. Está errada essa, né? Veja, o texto não faz menção à necessidade de países pobres, países emergentes, países em desenvolvimento necessitarem desse tipo de matéria-prima, que na verdade é um lixo físico. Então está errada a alternativa A, porque não há menção no texto à necessidade desses países em relação a esse tipo de lixo. O item B. O objetivo dos países ricos, ao enviarem mercadorias recondicionadas para os países em desenvolvimento, é o de conquistar mercados consumidores para seus produtos. É importante que você perceba que a melhor tradução para essa palavra produtos dentro do contexto é lixo. E o texto não faz menção alguma à necessidade de que os países ricos encontrem mercado para o seu lixo nos países pobres. Portanto, está errada a letra B. Letra C. O avanço rápido do desenvolvimento tecnológico, que torna os produtos obsoletos em pouco tempo, é um fator que deve ser considerado em políticas ambientais. A letra C é a correta. Afinal de contas, ela faz menção à necessidade de políticas ambientais, que surgem à medida que há cada vez mais esse lixo enorme enviado dos países ricos para os países pobres. Note que a questão faz menção ainda à palavra obsoleto. Obsoleto significa aquilo que perde a sua vida útil, que passa a ser ultrapassado por conta do desenvolvimento tecnológico de outros produtos. Então está correta a letra C. Há sim uma necessidade de se pensar em política ambiental, dada a emissão dos países ricos para os países pobres de todo esse montante de lixo, que é um lixo físico, inclusive. Letra D. O excesso de mercadorias recondicionadas enviadas para os países em desenvolvimento é armazenado em lixões apropriados. O texto não diz isso e seria até interessante a gente imaginar que os países pobres tivessem lixões apropriados para esse tipo de lixo. O conhecimento de mundo resolve tranquilamente essa questão, porque não há lixão apropriado, inclusive, para outro tipo de lixo muito mais comum. O que dirá, então, de lixo eletrônico? Errada a letra D. Alternativa E. As mercadorias recondicionadas oriundas de países ricos melhoram muito o padrão de vida da população dos países em desenvolvimento. Bem, só se a gente fosse ingênuo para acreditar que o lixo que vem de um país rico melhora a situação, o padrão de vida de um país pobre. E veja que a alternativa ainda diz, melhora muito. Não tem sentido essa alternativa, está fora. Resposta correta é a letra C, que diz: o avanço rápido do desenvolvimento tecnológico, que torna os produtos obsoletos em pouco tempo, é um fator que deve ser considerado em políticas ambientais. Vamos à nossa próxima questão, que é a questão de número 5. Asanas são exercícios que compõem a parte física do yoga. As diversas posturas trabalham músculos e articulações, ativam glândulas e órgãos. Assinale a alternativa que traz a imagem correspondente ao asana descrito em: deitados de costas, com os braços estendidos ao lado do corpo, as palmas das mãos apoiadas no chão. Inspiramos lentamente enquanto elevamos as pernas estendidas verticalmente acima da cabeça. Expirar e elevar o tronco do chão com o auxílio das mãos, que ficam colocadas na altura dos rins. Na posição correta final, ficam em contato com o solo a cabeça, o pescoço, os ombros e a parte posterior dos braços. As pernas ficam estendidas sem estarem contraídas. A respiração é ritmada, abdominal e profunda. Fique na posição enquanto estiver confortável. Para desfazer, abaixe lentamente o tronco, encostando vértebra por vértebra no solo. Desça o quadril e finalmente as pernas. Fique relaxado com o corpo estendido no solo. Nunca se levante bruscamente. Deixe a respiração e a circulação sanguínea voltarem ao normal. As alternativas são: A, B, C, D, E. Veja que a resposta é a alternativa A. E como é que você marca a alternativa A? É muito simples, basta observar no texto, e a chave do texto está aí, o primeiro e o terceiro parágrafos. Neles, você tem a descrição precisa, exata, da foto que está na alternativa A, da imagem que está na alternativa A. Portanto, sem maiores problemas, resposta letra A.
Vamos ver a nossa próxima questão. Questão 6. Observe, temos aqui a representação de um mito grego. Assinale a transcrição de parte desse mito que pode ser associado à imagem. Alternativa A. Tântalo, o próspero e abençoado rei de Corinto, justo e benquisto, torna-se o único mortal admitido à mesa dos olímpicos. A consciência dessa distintiva predileção acaba por enredá-lo numa vaidosa e desvairada grandiosidade imaginativa. Alternativa B. Presunçoso, no afã de confirmar seu estatuto de igual entre os deuses, Tântalo convida os deuses para um banquete e, pondo em teste a onisciência divina, oferece-lhes o alimento terrestre sob a forma mais abjeta, a carne de seu próprio filho, Pélops. C. Servir essa funesta iguaria, fruto de sua obsessão doentia, simboliza a maior perversão empreendida por um mortal. Eis que os deuses são mesmo oniscientes, reconhecem a blasfêmia e, horrorizados, repudiam a ofensiva dádiva. D. Sem sucesso, Tântalo nem se igualou aos deuses, nem os rebaixou a seu nível. Zeus, o soberano do Olimpo, restaurador da ordem, ressuscita Pélops e reconstitui o pedaço faltante do ombro por mármore, para logo após deliberar sobre qual seria o pior castigo para o herege. Alternativa E. Foi lançado ao Tártaro, onde num vale abundante em vegetação e água, foi sentenciado a não poder saciar sua fome e sede. Ao se aproximar da água, esta escoava. Ao se erguer para colher os frutos das árvores, os ramos moviam-se para longe de seu alcance, sob a força do vento. Bom, a resposta correta é a alternativa E. Vamos ler de novo. Tântalo foi lançado ao Tártaro, onde, num vale abundante em vegetação e água, foi sentenciado a não poder saciar sua fome e sede. Ao se aproximar da água, esta escoava. Ao se erguer para colher os frutos das árvores, os ramos moviam-se para longe de seu alcance, sob a força do vento. Se você olhar a imagem, você vai observar Tântalo tentando alcançar um fruto. Já era o castigo ao qual ele foi submetido. Não conseguia pegar as frutas, não conseguia tomar água. A resposta correta, portanto, era a letra E, que mostra aí o drama de Tântalo e toda a sua descendência depois que foi penalizada por conta do pai, o Tântalo. Vamos ver a questão 7. O texto a seguir serve de base para as próximas duas questões. Adeus, Ignaro. Não contes a ninguém o que te acabo de confiar, se não queres perder as orelhas. Cala-te, guarda e agradece a boa fortuna de ter por amigo um grande homem, como eu, embora não me compreendas. Hás de compreender-me. Logo que tornar a Barbacena, dar-te-ei em termos explicados, simples, adequados ao entendimento de um asno, a verdadeira noção do grande homem. Adeus, lembranças ao meu pobre Quincas Borba. Não esqueças de lhe dar leite e banhos. Adeus, adeus, teu do coração. Em Adeus, Ignaro, o trecho destacado desempenha a mesma função que o trecho destacado em. Item A. Nós, os meninos, queríamos encontrar os estragos da cheia. Atente para dois itens. Ignaro significa ignorante, sem educação, sem polidez. Segundo, na escrita Adeus, Ignaro, a tradução seria Adeus, ignorante, houve uma vírgula. Esta vírgula, na verdade, que dá a resposta, é a chave para a resolução do problema. Ignaro, nesse caso, é a pessoa a quem o narrador se referia. Toda vez que a gente escreve e a gente se refere a alguém chamando, conversando com alguém, marca-se a vírgula. Aluno, vírgula, preste atenção. Seria, na verdade, esta função, Ignaro com vírgula, indicando vocativo. No item A, quando ele diz, nós, os meninos, queríamos encontrar os estragos da cheia, note que os meninos não significam a pessoa com quem o narrador está falando. Pelo contrário, os meninos significam o próprio narrador e mais alguém. Os meninos, equivalente a nós, portanto não tem a mesma função de Ignaro naquele texto. Afinal de contas, Ignaro é a pessoa com quem se fala. Os meninos é o próprio narrador daquele nós. Item B. Nós já tínhamos imaginado, mamãe e eu, fazer uma grande peregrinação. De novo, veja que entre vírgulas eu tenho mamãe e eu, que não é, na verdade, o termo a quem o narrador está se referindo, chamando. Mamãe e eu é equivalente ao nós, não é o vocativo.
Se eu quisesse usar uma terminologia mais tradicional, eu diria que mamãe e eu significava o aposto, certo? Não, de qualquer maneira, não é a pessoa com quem o autor está mantendo contato. Não é a resposta também. Letra C. Mira-te naquele espelho, tentação do diabo. Veja lá que nesse trecho de Aloysio Azevedo, o narrador, o enunciador, está chamando alguém. Primeiro está propondo alguma coisa a alguém, mira-te no espelho. E depois chama esse alguém de tentação do diabo. Ora, a maneira na escrita de chamar alguém, de manter contato com alguém, de conversar com alguém, é isolando esse alguém por vírgula. Ele fez isso. Assim como o narrador de Machado de Assis o faz no enunciado. Só que lá ele chama a pessoa de ignaro, de ignorante. Portanto, tentação do diabo e ignaro apresentam a mesma função. A resposta é a letra C. Mas veja o item D. Amanhã, às 8 horas, atrás da igreja. É o Alcântara Machado, o escritor paulista. Às 8 horas, intercalado entre vírgulas aí, é só um indicador de tempo. Não é, na verdade, não poderia ser, nesse caso, a pessoa, um elemento com o qual o narrador, o enunciador, estivesse mantendo contato. Portanto, não tem a mesma função. Letra E. Misael, funcionário da fazenda com 63 anos de idade. É o trechinho famoso aí de Manuel Bandeira. Em funcionário da fazenda, isolado por vírgulas, o que nós temos, na verdade, é uma especificação. É lá, o aposto de Misael. São equivalentes. Então, não é a mesma função de ignaro. Afinal de contas, nesse trecho, o enunciador não está chamando, não está conversando com Misael, muito menos com o funcionário da fazenda. Resposta correta, letra C. Porque toda vez que na escrita eu vou chamar alguém, eu vou conversar com alguém, eu vou manter contato com alguém, eu coloco uma vírgula. Você, vírgula, preste atenção aqui. Resposta correta, mira-te naquele espelho, tentação do diabo. Mesma coisa aqui, adeus, ignaro. Vamos ver a nossa próxima questão, referente ao trecho sobre Quincas Borba. Questão 8 para finalizar os trabalhos. No trecho, cala-te, guarda, e agradece a boa fortuna de ter por amigo um grande homem como eu, embora não me compreendas. O termo em destaque pode ser substituído sem prejuízo de sentido por item A, visto que não me compreendes. Veja, se eu pudesse parafrasear o trecho de Machado de Assis, eu poderia dizer assim: agradeça por ser meu amigo, só que você não me compreende. Na verdade, tem uma ideia de oposição aí. O item A, visto que, dá uma ideia de causa. Visto que é equivalente a porquê. De modo que se eu fosse traduzir, usando visto que, aquele trecho seria assim: agradeça por ser meu amigo. Por quê? Visto que você não me compreende. Não tem sentido. Item B, ainda que não me compreendas. É importante lembrar que ainda que faz parte da família do conectivo embora. Embora, ainda que, apesar de. Todas essas palavras, quando aparecem no enunciado, indicam oposição, indicam adversidade, que é o que ocorre no texto do Machado de Assis. Ele diz, agradeça por ser meu amigo, embora ainda não me compreenda. Resposta à letra B. Veja por que não poderia ser a letra C. Porque indica causa. E porque, como a gente acabou de ver, não caberia aí, afinal de contas, porque é equivalente a visto que. Então, visto que e porque são equivalentes. Sendo equivalentes, não dão ideia de oposição. Indicam causa, está fora a letra C. Letra D. Na letra D temos, para que não me compreendas. É importante observar aqui que a preposição para e a locução para que indicam finalidade. Não teria sentido no texto de Machado de Assis você imaginar algo assim: agradeça por ser meu amigo, com a finalidade de não me compreender. Realmente, finalidade não aparece nesse texto, nesse trecho, o que vale aí é a ideia de oposição. Até ocorre a oposição na alternativa E, mas vamos estudá-la com calma para ver por que ela não pode ser correta. Veja a alternativa E. Porém, não me compreendes. Se o texto de Machado de Assis fosse assim: agradeço o fato de ser meu amigo, porém não me compreendes, porém não me compreenda, por exemplo, nós teríamos uma oposição, como nós temos em ainda que. O problema é que a família do ainda que instaura uma oposição fraca. E a família do porém, que é a mesma família do mas, instaura uma oposição forte. Vamos entender? Quando Machado de Assis diz, agradeça por ser meu amigo, ainda que não me compreendas, a ideia mais forte é, agradeça por ser meu amigo. O fato de não me compreender é um fato menor, porque quem define isso é o ainda que, oposição fraca. Quando você tem, se fosse o caso, agradeça por ser meu amigo, porém não me compreende, você teria, na verdade, a valorização do não me compreender e não a valorização do ser meu amigo. O porém indica oposição, mas não é o mesmo tipo de oposição. Portanto, a resposta seria a letra B. Ainda que, embora não me compreendas,
apesar de não me compreenderes? Resposta, letra B. E assim, com essa questão, nós encerramos a nossa aula. Espero que de novo você tenha aproveitado e que vá se preparando para a prova que vem chegando.